Acabo de regressar de uma excursão de férias, extenuante, mas proveitosa, realizada apenas para matar saudades da minha região natal e para rever velhos poemas naturais da minha terra mineira. Quanta beleza! Ávido fiz, num dia, 5 léguas a cavalo, para ir contemplar o rio epônimo, o soberbo Paraupeba, amarelo, selvagem e possante. A Lagoa Dourada, orgulho do município, era um longínquo espelho. O Brejão do Funil, imenso, onde voam os socos e se congregam, às dezenas, as garças. Mais uma vez agradecendo ao amigo as muitas gentilezas que teve para comigo durante a minha estada em Paraupeba, aqui lhe deixo cordialmente um forte abraço. Sempre seu, João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa é um orgulho nosso, dos brasileiros, e uma vaidade nossa, dos Guimarães. Com toda certeza afirmo que o escritor contribuiu para o sucesso deste trabalho, pois explicar o grau de parentesco com Guimarães Rosa para os diversos primos a quem pedi dados genealógicos foi sem dúvida o que eu mais fiz ao longo dos últimos anos. Eu me chamo Gabriel Eugênio e tenho um ancestral em comum com o Guimarães Rosa, que é o Francisco de Assis Guimarães, um Yoshiko da fazenda das Três Barras, que residia em Tabuleiro Grande, atual Paraupeba. E aí, uma das características da vida dele, do Yoshiko, é que era um 7 de dezembro e ele estava passeando numa fazenda que chamava Guache. Quando ele foi, a água subiu, ele ia passar por uma ponte e ele foi arrastado. E ele, que não sabia nadar, ele estava em cima do cavalo, milagrosamente acordou no outro dia vivo. E dessa forma, ele fez uma promessa de que faria a festa de Nossa Senhora da Conceição em Paraupeba enquanto vida ele tivesse. Mas esse Yoshiko, ele fez a igreja mais antiga atualmente preservada em Paraupeba, que é uma capelinha singela de Nossa Senhora da Conceição. E é patrimônio municipal e a população não tem acesso, fica fechado. E aí, né, falando da capelinha, a maioria do pessoal do conselho falou assim que ali eles não abrem mão, não sei o quê, mas alguém já conversou? Não, ninguém nunca conversou. Então eu fui, procurei a família, né, que é a família do Rômulo. Ele pôs a maior boa vontade, ele não teve nenhuma resistência, tanto que ele me entregou a chave da capela. Eu falei, gente, há quantos anos que está fechado? Ah, deve ter uns 25 a 30 anos que está fechado. Ninguém entra aqui? Não. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Como eu vivi toda a vida aqui em Paraupeba, aquela capelinha era o meu trajeto de colégio, só do carro, para voltar e tudo. A gente ficava lá na porta com o violão, era aquela coisa toda. Ela passou a povoar meus sonhos, aquela capela, sabe? Sempre eu até sonhava com elas, pensando em tantas coisas que poderia fazer ali em relação à arte, em toda a cultura, né? A gente morava numa casa de frente àquela capelinha de Nossa Senhora da Conceição, que a gente coroava todo ano. Linda as coroações em Paraupeba. Foi toda a vida nós vivemos em função da igreja mesmo. E mês de maio tinha coroação. Passava na Globo, o povo vinha, enchia a igreja, você chegava depois da missa lá, você não entrava não. Era a coisa que a gente tinha de precioso, era isso, né? Essa imagem aí foi coroada por todas as crianças de Paraupeba. A gente ia na capelinha onde ela morava. E Nossa Senhora ficava, não tinha um altar, era uma mesa que tinha Nossa Senhora. Buscar ela, para levar ela para cima dos anjinhos coroar. Aí ficava o mês todo na matriz. Quando foi para consertar a igreja, aí cada família pegou uma. Quem ficou com ela foi a que ficava com o Senhor, que era a Carmita. Eu fui na casa dessa dona, quando eu cheguei e tal, me apresentei, falei que era que eu tinha ido ver, né, a imagem de Nossa Senhora. E essa imagem estava lá, guardada. E assim, um carinho que ela tinha para cuidar daquilo, né, como se fosse assim, né, um tesouro mesmo para elas. É a flor mais delicada, que é
capelinha era bem pequenininha, mas muito bonitinho. As cores da época, azul claro por dentro, branca por fora. Nos anos 70 ela era dessa cor. Eu indo trabalhar e passava por aí, tinha esses muros todos descascados, aqueles negócios assim antigos. Um tempo de passado, né? Você olha para isso, você vê passado ali, né? Aí eu comecei a me movimentar isso para fazer, né, esse tombamento e fazer esse dossiê de tombamento para enviar para o IEFA, né? E assim, o mais importante de tudo que eu vi nisso aí foi exatamente a pérola que era aquilo ali, né? O teto pintado, tudo tão pequenininho, tão bonitinho. E eu falei, meu Deus, por que isso aqui tá fechado? O dono dessa casa aqui, dessa padaria, que é o Zé de Souza, ele era, toda vez que ele pintava aqui, tudo era da mesma cor. Ele que dava a tinta para pintar a capela. Se aqui fosse azul, que era azul. Se aqui fosse amarelo, que era amarelo. Aí eu entrei com essa parte, né, um pouco de pesquisa, mas também a caracterização, né, a tipologia arquitetônica, os laudos técnicos, né, de estado de conservação. E os documentos da Adriana, na época, foi assim, olha, né, porque ela, de fato, assim, ela foi extremamente importante, né, nessa questão da história de Paraupeba, porque era muito perdida, assim, a história de Paraupeba, assim, poucas pessoas falavam, né, não tinha essa confusão. Então a Adriana, ela tem um trabalho muito forte com a educação patrimonial em Paraupeba. Precisa da pessoa sentir aquele pertencimento mesmo, né? Eu sou daqui, eu tenho história, eu tenho... A minha história é linda. E é por isso que a importância do trabalho de educação patrimonial, né? Muito mais aquilo que a gente conhece. Então, se você não conhece, você gosta. Igual Mas na hora que você conhece a fundo a história, que você vê, você fala, pô, que coisa bacana, aí você ama. Vamos dar continuidade a isso, né? Então, as coisas simples, ela tem um poder tão grande que as pessoas às vezes até nem levam em consideração, mas tem. Existe coisa mais simples em Paraupeba do que essa capela, gente, eu não conheço. Nada mais simples que ela em termos de construção. E o poder que ela tem, a força que ela tem, né, que ela carrega. Você vê, hoje ela é referência literária, ela é referência nas artes plásticas, ela é referência em tudo, né? E tá lá, no seu cantinho, quietinha, mas nós que estamos em volta, damos a riqueza a ela. Tentar colaborar para a preservação dessa capela foi o que me motivou a fazer essa atualização. Assim, eu comecei a utilizar a literatura da família Guimarães como um potencial para a preservação dessa capela. Este trabalho, que culmina no lançamento desses livros, é a prova de que a palavra e a memória, quando cultivadas com carinho, podem reerguer pontes e trazer de volta o que parecia perdido. E o Inhochico, ele conecta, além ao Guimarães Rosa, a escritores regionais, mas de suma importância, como Célia Guimarães Santana, que foi uma exímia trovadora sete-lagoana. Dele? A Célia é bisneta do Inhochico, da mesma forma que o Guimarães Rosa é. Sim. Zila Guimarães Lanza, também bisneta do Inhochico, que escreveu amplamente sobre essa região aqui. Tem um neto do Inhochico, que é o vovô Felício, que fez histórias para a literatura infantil. Eu ouvi falar disso. Um brinde à nossa história, à nossa literatura e à nossa gente. Que tenhamos sempre mais fomento para bem vivermos e divulgarmos Minas Gerais. Então, esse era um dos meus sonhos, assim, pra capela, né? Assim, que resguardasse essa história da promessa, a ligação com a coroação, mas que ela também desse fruição às artes literárias, né? Que esses descendentes do meu Chico, como eu, estão até hoje, né? Aqui o meu livrinho, ó. Né? Então é uma forma de fortalecer quem falou sobre aqui, seja em prosa ou seja em verso. Para mim, esse é um dos potenciais dessa capela e é por isso que eu me sinto motivado a trazer as pessoas aqui e a promover essa história. Inhochico foi o financiador da construção da capela de Nossa Senhora da Conceição, a igreja mais antiga preservada pela cidade de Paraupeba. E ao perceber como essa devoção se perpetuou pelas nossas gerações, cumprindo o meu papel de agente cultural, decidi explorar a literatura de seus descendentes a fim de contribuir para que esse patrimônio encerre um ciclo de quase 50 anos fechado e possa fluir em seu sentido religioso, histórico, político e turístico,
propiciando o crescimento da economia criativa e do senso de pertencimento ao território dos cidadãos paraopebenses. Para mim é uma felicidade grande, né? Eu sou paraopebense há anos, há mais de 70 anos. Nunca tinha entrado aqui. Uma face. Maravilhoso, maravilhoso. Uma história de vida de Paraopeba e história de vida minha também. Estou com um sentimento de gratidão imensa com todos vocês, Gabriel liderando aí, e que venha a restauração o mais rápido possível. Então é um momento de muita alegria e de muita felicidade. E pensa Nossa Senhora da Conceição, que abençoa não só eu, com todos os